Fala, seus parceleiros da TI. Eu sou o Rodrigo Donha. E eu sou o Misha. E sejam bem-vindos a Podesforce. Para conhecer um pouquinho, quanto tempo você trabalha com Salesforce? Então, eu comecei a minha carreira na comunicação social, fui jornalista há alguns anos, senti necessidade de fazer uma transição de carreira baseado no que eu penso hoje sobre carreira, família, estrutura, e pesquisei bastante, ouvi muitas pessoas também, conselho de veteranos de outras áreas, inclusive veteranos da tecnologia, e achei muito interessante a área de tecnologia, porque eu buscava, eu tenho uma filha nova, com a pandemia, 6 anos ela tem, a Alice, com a pandemia, houve um crescimento muito grande do home office, sempre foi uma projeção, imaginar trabalhar, até mesmo estudar com esse conforto de casa, perto dos filhos, conciliar com outras tarefas, sair do trânsito, e com a pandemia a gente teve esse crescimento, esse benefício que é trabalhar remotamente, e eu falei, bom, acredito que se eu conhecer a área de tecnologia, entender se existe algum encaixe para mim, eu vou. E aí eu tentei, criei coragem, peguei algumas micro-áreas da tecnologia para estudar, para entender como que seria a minha atuação, como é o mercado, e comecei por CRM. A dica que eu recebi na época de alguns veteranos foi ou CRM ou cloud, por entenderem que poderia combinar comigo. Fui primeiro para o CRM, aleatoriamente, fiz um curso rápido, achei que eu combinaria, que eu teria skills necessárias para poder conhecer melhor essa área, e fui. Entendi que eu fiz um curso de CRM muito padronizado, assim, muito básico, e saí do curso entendendo mais ou menos o que seria a área, mas pensei, bom, agora eu preciso me especializar tecnicamente em alguma ferramenta, porque eu preciso de uma porta de entrada. Só saber o que é CRM não define nada, né, numa transição de carreira. Pesquisa rápida no Google, já encontrei Salesforce, a melhor ferramenta no mundo de CRM em cloud. Observei como que eles estimulam as pessoas a estudarem, como que é fácil, como que é acessível, fácil não, como é acessível você aprender Salesforce através do Trailhead. Ali tem todas as informações sobre carreiras, sobre as carreiras de Salesforce também, salário, projeção da carreira para os próximos anos. Nossa, achei aquilo muito legal, porque eu curto essa de ter um norte, ter uma coisa muito bem definida. E Trailhead hoje, para mim, me deu essa base, essa segurança de apostar numa nova carreira que me desse todas essas informações para começar. Super tranquilo de aprender. Logo descobri o Fundamentals, que é um dos eventos oficiais Salesforce. Não fiz o da época, porque já estava rolando. Ano passado, 2022, participei de um, mas comecei a estudar oficialmente da Salesforce no dia 5 de janeiro de 2022. Lembro como se fosse hoje do dia. Excelente. Completou um ano um dia desse. E aí estava rolando esse Trailhead virtual, entrei num grupo, não cheguei a participar do bootcamp, na época era um bootcamp longo, tipo de 4 meses. Eu vi que todos esses eventos Salesforce, eles foram renovados. Hoje, acho que o Trailhead virtual Trailhead virtual não, Fundamentals, desculpa, ele é um mesinho só, assim como o TVB. Fiz 2 TVBs ano passado também, e fui estudando. Basicamente, eu não investi dinheiro, zero, para estudar Salesforce, tudo grátis, paguei só um curso de Scrum, e eu entrei na área em julho de 2022, 6 meses depois que eu comecei a estudar para Salesforce. Entrei numa empresa global, uma consultoria muito boa, que tem uma cultura maravilhosa. Eu estou muito feliz, eu estou num projeto de energia, um projeto que vai envolver todas as nuvens. Tive a sorte de entrar no começo do projeto, no start do projeto, e a minha área de estudo sempre foi mais a área de Sales Cloud. Então, também consegui estar alocado nesse projeto mais na área de Sales Cloud, mas eu faço absolutamente tudo que um analista funcional hoje faz. Escrita de história, análise de
requisitos de software juntamente com o cliente. Obviamente que na minha posição de analista funcional júnior, né, eu executo essas funções dentro do meu escopo. Escrevo história funcional, já brinquei de escrever algumas tasks também, desenvolvo e faço cenário de testes e também testo, de tudo um pouquinho. É bem desafiador, mas eu estou muito feliz e foi assim que eu comecei, né, a minha carreira de Salesforce. Fiz exame de certificação, finalzinho de dezembro, passei, fiz com voucher do TVB e consegui, esse ano já comecei com o pé direito. O analista funcional, ele faz todas essas tarefinhas, todas essas áreas, desde sentar com o cliente, entender a dor dele, escrever a dor dele funcionalmente, já pensando em como que seria a solução tecnológica, escrever a task que já seria a solução dentro do Salesforce, mais recomendada, ou talvez a primeira solução que eu pensei para aquela dor, para aquele problema que o cliente trouxe, depois desenvolver e no desenvolvimento entender ali na prática se essa realmente é a melhor solução técnica ou se a gente pode migrar para outra. Salesforce é uma ferramenta com poder quase que infinito de customização, né? Tem inúmeras possibilidades e depois de desenvolver também, criar os cenários de testes, desenhar o caminho que o usuário precisa percorrer na aplicação e fazer esse caminho para entender se ele está funcionando perfeitamente, se ele atende às necessidades do cliente. Não atendendo ou havendo algum erro, resolver esse problema. Eu acredito que esse seja o caminho do analista funcional, dentro daquilo que eu tenho de experiência, ele consegue trabalhar em todas essas frentes. O que eu observo é que a tecnologia hoje ainda é formada por homens. A maioria ainda é homem, mas a mulherada está chegando com muita força e eu não vejo o empregador nessa posição de querer só contratar homem. Na verdade, eu vejo as indústrias de tecnologia com a cultura, o novo código da cultura que a gente precisa ter hoje no ambiente corporativo. Eu vejo que a tecnologia está muito avançada nesse aspecto. Eu não sei se por uma necessidade de mercado, eu não sei se por uma disrupção mesmo desse mercado, desse setor, mas o trabalho remoto, as possibilidades que eles dão para pessoas de diferentes ideologias de gênero, mulheres grávidas, com filho pequeno. Minha filha aparece direto nas calls que ela chega, acorda, vai lá, e o pessoal, ei, que linda e tal, e o que me faz me sentir à vontade. Ela faz terapia toda semana, eu tenho essa flexibilidade de levá-la numa situação de entendimento que eu me sinto muito confortável, que a empresa tem essa compreensão, que eu tenho esses compromissos com ela como mãe, me sinto muito à vontade de conduzir a criação dela e trabalhar, e obviamente que eu concilio as horas, preciso trabalhar final de semana, preciso fazer uma hora extra, não existe problema nenhum em relação a isso, porque existe uma flexibilidade, então acho isso muito bacana, e do que eu tenho de experiência para compartilhar até hoje, com a tratativa da minha empresa comigo e com os demais colegas, eu não noto muita diferença, não. Quando eu entrei, eles me perguntaram onde eu queria trabalhar, onde eu queria estar alocada, eu observo que eles me demandam, me aproveitam dentro daquilo que eu tenho hoje para oferecer, não vejo diferença para colegas do sexo masculino, vejo mulheres entrando a todo momento, a empresa, a consultoria está sempre contratando gente. Eu, de imediato, não observo essa diferença. Acredito que o mercado ainda tem mais homem por uma questão de passado, mas hoje mudou bastante e tem muita mulher entrando aí, fazendo a diferença. A gente vem com as nossas características e incrementa naquilo que somos mais qualificados naqueles detalhes que os homens, né? Assim como os homens também têm o seu incremento naquilo que eles são mais qualificados. Aproveitando, quais são seus planos futuros? O que você almeja nessa área e esse tipo de coisa? Esse ano eu quero, dentro de Salesforce, olhar um pouquinho de dev mesmo, entender um pouquinho do Visual Force.
não tenho contato nenhum ainda com a parte de desenvolvimento. Eu vejo que, apesar de Salesforce hoje preconizar, né, sugerir de uma maneira mais incisiva que os projetos sejam desenvolvidos no mínimo 80% dentro da ferramenta funcional, o mercado ainda pede muito por desenvolvedores. E eu penso que a mentalidade que eu tenho hoje é que eu quero estar onde o mercado está me demandando. Uhum. Como analista funcional, eu vejo um mercado muito bom, mas a olho nu, sem muita propriedade para falar, eu observo que esse ano a minha área vai esfriar um pouco. Eu tenho já sentido que a minha área está um pouquinho mais retraída em comparação ao ano passado, e eu vejo que a área de dev ainda está bem quente. Não sei se, talvez por um desentendimento do mercado, de que Salesforce é mais funcional do que dev, ou se eles procuram realmente um profissional mais qualificado, com uma noção mais ampla, realmente, dos recursos da ferramenta. Por ser funcional, já com um pouquinho de experiência, eu acredito que consiga continuar atuando no funcional, mas entendendo do que é dev para colaborar com essa parte, vai ser um incremento. Preciso olhar para fluxos, é a minha área de funcional que eu ainda tenho mais dificuldade. Gostaria de melhorar a minha língua estrangeira, que é o inglês, e tirar uma ou duas certificações para esse ano. A App Builder eu já quero agendar para esse primeiro semestre, não sei qual vai ser a terceira, mas eu quero fazer pelo menos 2 esse ano, e focar nessa parte de desenvolvimento, que o fluxo ele acaba, assim, na minha opinião, é uma ferramenta da parte funcional do Salesforce, mas exige um conhecimento maior em lógica. Eu acho que aprendendo o dev, eu também vou conseguir me desenvolver bem, então vai ser um casamento legal aí de especialização, de estudo, e a língua estrangeira que vai aumentar ainda mais as minhas possibilidades. Então, para esse ano, eu tenho esses big desafios aí. Eu sempre tive... quando eu comecei a estudar, eu sabia que eu ia ser analista funcional, porque daria mais, eu conseguiria aprender com mais facilidade. Eu tinha um certo medo de ir para o dev e achar que eu não teria capacidade de aprender, mas hoje eu já me livrei e eu quero tentar. Não sei se eu vou chegar do outro lado, não, mas a minha meta hoje é olhar para essa área, entender se eu consigo encaixar, se eu consigo contribuir, e espero que sim, eu vou me dedicar para isso. Aproveitando, falando um pouquinho de carreira, o que dicas você daria para as mulheres que estão começando na área agora ou que gostariam de mudar para o Salesforce? Olha, eu diria que antes de entrar no mercado Salesforce, ou qualquer outro mercado, o AWS, que está em alta também, é olhar como que vai ser esse ano, como que está o mercado esse ano, para quem é entrante, quem não tem experiência na área, que é o meu caso, eu vim do zero. Eu conheci muitos colegas no meu processo de transição de carreira que eram de outras áreas da tecnologia, pararam, voltaram, mas já tem algumas skills, já tem um background ali, ou pessoas que estão na tecnologia, mas estão mudando, porque Salesforce é a bola da vez, é a modinha e tudo mais. Ano passado eu encontrei um mercado bem interessante, e eu pesquisei na época. Esse ano eu não estou pesquisando muito mercado, porque eu já estou dentro dele, meus planos hoje são outros. Então, inicialmente seria pesquisar o mercado, ver como que ele vai estar esse ano, se de repente é melhor, por exemplo, ir direto para um Velocity, entender um pouquinho do funcional, mas também estudar Velocity à parte, que algumas indústrias vão começar a trabalhar com Velocity esse ano, grandes indústrias, então esse profissional vai ser um profissional de demanda, porque é uma tecnologia nova, não tem pessoal formado, assim, com muitos anos de experiência aqui no Brasil, assim como Salesforce é difícil encontrar uma pessoa aí com mais de 10 anos de experiência em Salesforce, né, no Brasil. Então, esses novos recursos que vão surgindo também, não tem profissional já com tantos anos de experiência, com tanta bagagem, e o mercado precisando, ele vai ter que contratar quem sabe um pouco. Então, se eu sei um pouquinho disso aqui, eu já tenho um pouquinho mais de chance. Então, eu diria para conhecer o mercado e ver
quais são as tendências para esse ano e focar nisso, estudar para admin, se eu não conheço, que é o primeiro, é a base, mas já começar a me especializar numa ferramenta que vai ter uma necessidade de mercado para esse ano. Agradeço a sua participação, Aline. Obrigado a vocês. Sempre que quiser voltar aqui por algum tema, alguma coisa, as portas estão abertas também. E é isso. Pessoal que gostou, dá um like, se inscreve aí, deixa o seu comentário e nos vemos no próximo vídeo. Até logo. Isso aí.